Você já observou como sua mente reage a certas situações? Em um mundo tão acelerado, quais são os reflexos disso para quem acaba encontrando dificuldades até mesmo no emagrecimento? Seja bem-vindo à TV Medicina e Saúde. No episódio de hoje, nós contamos com a entrevista com a Yaskara Moylan, psicóloga do Centro Médico Gastroclínica. Seja bem-vinda, Yaskara. Muito obrigada. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Yaskara, para a gente começar introduzindo quem está nos assistindo a esse assunto, eu queria te perguntar, todo paciente que eventualmente busca um tratamento para emagrecer ou mesmo após o tratamento para se manter no peso, por conta justamente desse procedimento, todo paciente é apto para procurar ajuda de um psicólogo ou isso só vale para esses tratamentos maiores, como por exemplo a bariátrica? Sim, todo paciente é um candidato, né, a fazer esse tratamento psicológico, a psicoterapia, e não só após o procedimento. O que a gente recomenda sempre que também inicie pré-procedimento, né? Algum tempo ali antes, porque esse paciente vai lidar com muitas transformações, não só físicas, mas às vezes transformações sociais, da visão de si mesmo. Então a gente sempre recomenda que faça esse preparo, né, para ele conhecer o que ele poderá enfrentar depois e dê continuidade pós-procedimento. Então esses procedimentos a gente sempre recomenda não somente a bariátrica, mas alguns outros procedimentos, né, para que tenha essa perda de peso. Então muitas vezes o balão, o argônio, entre outros tratamentos, por vezes só clínico também, a gente recomenda que faça sempre esse acompanhamento psicológico. Muito importante, Yaskara, interessante. Aproveitando que a gente já está nessa área ampla que é a psicologia, eu queria que você aproveitasse e nos explicasse como funcionam as conhecidas abordagens terapêuticas e fala um pouquinho da sua. Tá, falo sim. Então, assim, já na graduação a gente tem contato com várias abordagens, né, da psicologia, linhas de tratamento. Então, entre elas, existe uma mais conhecida que é a psicanálise, que é a linha do Freud, né? Então, ele olha mais para o inconsciente, para as questões mais ocultas das pessoas, né, do seu histórico. A gente tem a linha comportamental, existencial, humanista, gestalt terapia. E também temos a linha cognitivo-comportamental, né, que é a linha que eu atuo. Então, a linha cognitivo-comportamental, ela combina um pouquinho da terapia cognitiva, que existe somente a terapia cognitiva, e da terapia comportamental. Como que funciona? Então, nós temos a visão de que todo pensamento, tudo que eu interpreto de alguma coisa que acontece na minha vida, vai desencadear alguma emoção. E essa emoção vai desencadear um comportamento. Até aí tudo bem, né? É um modo natural aí da gente estar vivendo. Mas essas interpretações que eu tenho dos fatos, elas advêm lá das minhas crenças que foram criadas, enraizadas na minha mente lá na minha infância, através da convivência com as pessoas, com as figuras de referência da minha vida. Então, geralmente os avós, os pais, tios, né, que eu convivi, que me passou aquela confiança, então a forma como ele reage às situações, eu aprendo que tem que reagir daquela forma. Só que o que acontece é que às vezes são em momentos assim, tristes da vida, traumáticos. Então essas crenças, esses pensamentos vão trazer uma visão para mim distorcida da realidade. E aí que muitas vezes vem o sofrimento. Ou vem a ansiedade elevada, depressão, aí por aí afora, né? Então a gente vai ter essa visão e o tratamento vai ser focado em como que eu passo, como que eu consigo tornar esse pensamento, essas interpretações do que acontece na minha vida de formas funcionais, baseadas em evidências, né? Para eu enfrentar a realidade e ter uma visão mais positiva da vida. Interessante. E justamente nessa sua abordagem, como que você lida com os pacientes que estão buscando justamente o emagrecimento ou mesmo o pós-tratamento? Tá. Então, assim, nesses casos a gente acaba lidando às vezes com a compulsão alimentar, né? Ou com a ansiedade elevada, que é muito comum. E a gente vai trabalhar de que forma? Tentando identificar muitas vezes
quais são os gatilhos, através do histórico da pessoa e através dos momentos atuais, das visões que ela traz para a gente, das vivências que ela traz para o psicólogo, como que ela pode estar mudando. Então, primeira coisa é ajudar ela a identificar os gatilhos, porque ela vai estar funcionando, como todos nós, num modo automático. E durante a sessão da terapia, a gente vai trazer isso para o consciente. Então, muitas vezes as pessoas até se surpreendem, né? Porque elas falam, ah, não acredito que eu estava vendo dessa forma, pensando assim, nossa, como pode? Só que é tão no automático e nesse mundo tão acelerado que a gente vem vivenciando, né? Nos nossos tempos atuais, então a pessoa acaba não percebendo, né? Então quando a gente traz para a consciência, trabalha aquilo em sessão terapêutica, aí a pessoa começa a aplicar esses aprendizados lá fora. E como assim, no fato aí do emagrecimento, né? Quais são os meus gatilhos? De repente o gatilho da pessoa é, sei lá, assistir algum vídeo que deixa ela muito triste, ela estando triste, ela desconta na comida, na alimentação não saudável, fora de hora, não quando está com fome. Né? Então, simplesmente para acalmar essa tristeza. E só que é muito temporário, né? É muito rápido, então ela tem que tratar efetivamente o que está fazendo, o que está desencadeando esse comportamento. Olha só, importante. Essa questão dos gatilhos é muito comentada, né? É uma palavra que tem se tornado cada vez mais comum na internet, a gente ouve bastante e tem um motivo, né? Você explicando realmente se torna bem claro que é algo muito importante de ser estudado e visto, acompanhado. Identificado, né? E junto com o paciente, porque daí passa a fazer sentido. Então, por isso que não tem uma receita pronta, né? Ah, então vamos fazer assim todos nós. Não, porque cada um tem sua história de vida, né? Então, é muito personalizado mesmo, né? Exato, a área da saúde é muito isso, né? Nunca é uma receita específica. Não. Interessante, por isso que é importante sempre contar com o profissional ideal. Yáscara, agora a gente está se encaminhando para o fim da entrevista, mas eu ainda quero fazer uma pergunta muito interessante sobre justamente esses gatilhos e essa visão de um mundo mais conectado que te apresenta muito. Você consumindo muito do que as redes sociais podem te trazer, você estando exposto a esse mundo, como que o psicólogo ele lida justamente e especificamente nessa questão da própria imagem que nós temos, da autoestima e de como que isso pode nos prejudicar também? Sim. Aí a gente vai olhar muito para a questão da autoaceitação, né? E a autoaceitação não significa estar magro, estar loiro, estar moreno, enfim, né? Só que é isso que a sociedade muitas vezes nos pressiona, né, para seguir. De um modo geral, a sociedade lança aí no mercado, hoje todo mundo tem que ficar loiro, hoje todo mundo tem que estar bem magrinho, né? E a gente acaba comprando muito essa ideia, muitas pessoas compram essa ideia e perdem a noção de si mesmas, né? E isso pode acontecer, né, com algumas pessoas que desenvolverem um transtorno chamado transtorno dismórfico corporal, em que ela se olha no espelho e não se reconhece mais, né? Quem sou eu? Isso me faz lembrar de alguns relatos que eu já ouvi assim, que o paciente não sabe muito o que fazer, por exemplo, quando ele perde o peso, né, faz algum procedimento, algum tratamento clínico, perde muito peso e passa a ter muitos amigos. Então, existe o lado ruim disso que a gente percebe, nossa, como a sociedade estava sendo preconceituosa com essa pessoa. Ou o lado bom que, olha só, agora você tem amigos, mas como você vai lidar com isso? Né? Por isso, voltamos na questão do tratamento. Mas, enfim, a autoaceitação, a autoimagem e uma visão realista, também a gente volta no tratamento de qual a interpretação que você está fazendo disso, né? O quanto você se preocupa com o que as pessoas pensam de você, dizem que você tem que, como você tem que ser, ou não. Eu me amo assim, com essa nova estrutura ou com a estrutura que eu tenho agora e também por que eu estou buscando, para que eu estou buscando alguma transformação para poder lidar bem depois com os resultados. Excelente. Nossa, esse tipo de conversa é muito importante. Ressalta o valor do psicólogo, justamente por te trazer de novo a sociedade, ao seu olhar a si, ao lugar onde você está inserido. Exato. E isso é muito importante. É uma área extremamente encantadora. Eu sou suspeita para falar porque eu amo e a gente vê muitos resultados bons, né, com isso. Então é muito bom, acho que todo mundo tem que procurar, né, ajuda. Legal, concordo.
Yaskara, muito obrigado pela participação, achei o assunto muito legal. E, por favor, compartilha com a gente onde que as pessoas podem te acompanhar. Tá, eu tenho então o meu Instagram, @psicologia_Yaskara, e lá eu tenho os conteúdos, enfim, os meus contatos para quem quiser acompanhar. Que legal, tá sempre ativa, sempre para responder uma DM, né? Isso aí, sempre que legal. à disposição. Obrigada. Bacana, imagina, nós que agradecemos. E se você também quiser, pode seguir a TV Medicina e Saúde nas nossas redes sociais em @TV Medicina e Saúde. Se você está nos assistindo pelo YouTube, eu peço que deixe uma curtida, deixe um comentário e também se inscreva, isso ajuda bastante no nosso canal. Nos vemos na próxima, até mais!